Transformações inesperadas. 7 milagres sagrados do plano divino para a redenção de seu marido. No terceiro ano de Jeoaquim, um eco de promessa pairava sobre a Galileia, uma região onde riquezas e sofrimentos coexistiam. Entre as encostas suaves onde as oliveiras dançavam ao vento, Maria, uma mulher de fé inabalável, buscava o rosto de Iavé. Conhecida por sua bondade, seu coração agora se debatia com a solidão, cativado por um amor que consumia distâncias. Seu marido, José, outrora um parceiro fervoroso em adoração, tornara-se um estranho, mergulhado em ceticismo. Grande era a tristeza que a aludia, pois viam-se como os dois que se tornam uma só carne. Gênesis 2, 24. Agora separados por uma barreira invisível de descrença. Enquanto a aldeia murmurava sobre o Messias, esperas e ansiedades brotavam na vida de Maria. Ela frequentava a sinagoga com um coração pesado, clamando por um sinal de esperança. Lembrava-se do milagre em Caná, onde Jesus transformou água em vinho, oferecendo alegria no lugar da falta. A visão do vinho transbordante era um símbolo vivo da felicidade que desejava resgatar junto a José. Caminhando entre os vilarejos, Maria se deparou com os testemunhos da multiplicação dos pães e dos peixes. Ali não era meramente o sustento físico sendo providenciado, mas a promessa de que Deus também restauraria o deleite e a união em seu lar. Com cada passo, Maria sentia a responsabilidade de interceder por seu amado. Semelhante ao centurião que clamou por cura, Mateus 8, 5-13. Assim como Lázaro que voltou à vida, a fé que pulsava dentro dela clamava pela ressurreição do espírito de José. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma destas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Estas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Maria lembrou-se das curas jorradas de mãos divinas. O mudo e o surdo foram restaurados. Marcos 7, 31-37. E o cego de nascença recuperou a visão. João 9, 1. Cada milagre acendia a chama da esperança em seu coração, lembrando-a de que o deserto do espírito de José poderia florescer novamente. Cada manhã, Maria se levantava e orava, e à medida que os dias se passavam, algo mudava dentro de seu amado. José, aos poucos, começou a refletir sobre os ensinos e as obras de Jesus. A luz da fé de Maria penetrava seu espírito. Sua resistência começava a cair, como a primeira brisa de primavera que derrete o último gelo do inverno. O eco das Escrituras e das promessas de Deus ressoava em seu ser. Assim, enquanto enfrentavam um dos maiores desafios de sua união, Maria e José se preparavam para testemunhar a transformação divina que, aos olhos da fé, já se delineava. O que Deus tinha reservado ainda estava por ser revelado, mas uma coisa era certa: Maria não desistiria de seu amor e de sua fé, pois em seu coração ardia a promessa de que Deus sempre cumpre o que prometeu. No dia seguinte, com o sol surgindo no horizonte, Maria se sentou sobre uma oliveira, buscando um momento de quietude para clamar ao Senhor. Sua alma estava repleta de anseios e pedidos, e as palavras do Salmo 30, versículo 5, ecoavam em sua mente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim, com lágrimas nos olhos, ela intercedeu por José, desejando que o Senhor o trouxesse de volta à luz da fé. Enquanto isso, José, em uma curva inesperada de sua própria jornada, decidiu ir ao mercado da aldeia.
Entre as conversas apressadas e os sussurros sobre o novo profeta que andava por ali, seu coração se via inquieto. As histórias dos milagres e curas de Jesus não o deixavam em paz. Uma dúvida saudável brotava dentro dele. Ele começava a imaginar o que significaria realmente crer novamente. Naquele mercado, ele avistou um grupo de homens discutindo fervorosamente. Perto deles, uma mulher que todos conheciam como uma profetisa falava fervorosamente sobre as promessas de Deus. Suas palavras eram como flechas atingindo diretamente o coração de José. Ela proclamou: "Assim diz o Senhor, eu restaurei o que estava perdido, e aqueles que estão na escuridão verão uma grande luz." O eco daquela declaração ressoou em seu interior, e ele se sentiu compelido a se aproximar, a ouvir mais. Por outro lado, Maria não se restringiu à oração. Sentindo que a ação era necessária, decidiu visitar a casa de sua amiga Marta, que vivia próxima à aldeia e sempre tinha uma visão alentadora sobre os planos de Deus. Ao chegar, encontraram-se em um diálogo profundo sobre esperança e fé. Marta lembrou a Maria da ressurreição de Lázaro e disse: "Aquelas cenas memoráveis nos ensinam que o Senhor nunca chega atrasado. Ele sempre tem um propósito na expectativa." Enquanto falavam, Maria ficou contemplativa, refletindo sobre a força que a fé de Marta poderia proporcionar. Se a ressurreição de Lázaro foi um milagre que confirmou a soberania de Deus sobre a vida e a morte, quanto mais a transformação do coração de seu marido não seria um testemunho do poder divino. O Espírito Santo começou a trabalhar em seu interior, e uma nova determinação nasceu em seu coração. Ela juntaria ainda mais forças na intercessão por José. Enquanto isso, de volta ao mercado, as palavras da profetisa penetravam na alma de José. Ele se aproximou e perguntou: "E se por acaso todas essas coisas forem verdadeiras? E se Deus realmente estiver pedindo para que eu creia?" A mulher olhou em seus olhos e respondeu com firmeza: "Então, meu amigo, você precisa abri-los e ver a glória do Senhor." O que você teme tem um propósito, e ele não o abandonará. Com essas palavras, um impacto profundo ocorreu em José. Ele sentiu uma faísca de esperança renascer dentro dele, e pela primeira vez em muitos dias, algo começou a se mover. Um desejo de buscar a verdade. Ele se lembrou do calor do amor de Maria e do que desejaram construir juntos. O desejo de reencontrá-la se tornou um impulso irresistível. No fim daquele dia, Maria e José se dirigiram um ao encontro do outro, cada um carregando em seus corações a promessa de uma transformação. No entanto, a sombra de um desafio maior se aproximava. Rumores sobre a chegada de Jesus em Nazaré, onde ele realizaria um milagre monumental. Ambos mal sabiam o que se aproximava seria um divisor de águas em suas vidas. Um momento onde as promessas de Deus seriam confirmadas com mais uma revelação divina. Afinal, como estava escrito: "Eis que farei coisas novas, agora mesmo brotará. Porventura não o sabereis?" Isaías 43:19. Assim, o plano soberano de Deus começava a se desdobrar, prestes a revelar a maravilha que moldaria não apenas a vida de um homem, mas de uma família inteira em direção à redenção. Enquanto o sol se punha no ocaso, um manto de mistério cobria a aldeia, e os corações de Maria e José pulsavam em sintonia com promessas divinas que estavam prestes a se manifestar. Com cada passo que se aproximava um do outro, uma expectativa fervia no ar. As histórias de Jesus, que começavam a ecoar como um chamado em suas almas aflitas, brilhavam com a luz da esperança. José chegou à casa de Maria, o coração acelerado.
lembrando das palavras da profetisa: aqueles que estão na escuridão verão uma grande luz. Ele se deteve por um momento, admirando a beleza da mulher que amava, a sua essência repleta de fé. Maria, disse ele, a voz quase um sussurro. Eu estive buscando a verdade sobre aquele que dizem ter poder para curar. Maria olhou em seus olhos, profundos como o céu noturno, e viu uma centelha que não estava lá antes. José, disse ela, o Senhor está agindo, e eu creio que este é o tempo da transformação. O que temos vivido não é em vão. Dê uma chance a ele. Certa de que o tempo de Deus se aproximava, Maria convidou José a orar com ela. Juntos, eles se ajoelharam em humildade, suas vozes entrelaçando-se em petições fervorosas. Neste momento de comunhão, a presença do Espírito Santo começou a envolver a casa, descortinando um espaço sagrado onde as esperanças eram renovadas e as promessas evocadas. Enquanto isso, no campo, Jesus estava observado por uma multidão que crescia a cada instante. Havia falado sobre suas obras, e o fulgor de sua essência começava a atrair aqueles que ansiavam por mudança e cura. Os cegos receberão vista, os coxos andarão, e os surdos ouvirão, disse ele, e a multidão murmurou palavras de espanto e admiração. A notícia se espalhava como fogo em palha seca, e muitos buscavam pelo Messias. Em uma cena mais serena, Marta caminhava pelas ruas, suas palavras ainda ecoando na mente de Maria e indicando o potencial para a redenção de José. A fé que move montanhas não é um esforço de um homem só, mas um chamado à unidade de corações. Marta sabia que a união de fé entre marido e mulher seria um testemunho poderoso do que Deus poderia realizar. José, agora com o coração mais aberto, sentia como se os grilhões de seu passado estivessem começando a se desfazer. A história que eu conheço pode ser mudada. O que você sentiu ao dizer que a luz de Deus pode iluminar os lugares mais sombrios? Questionou a Maria, a sinceridade em sua voz tocando a alma dela. É precisamente aí que o Senhor age, meu amor. Nas sombras da dúvida e dor, Ele traz luz e esperança, respondeu Maria, sua fé intensificada. Mas o verdadeiro clímax estava longe de terminar. Rumores sobre a chegada de Jesus a Nazaré chegaram aos ouvidos de Maria e José. Dizem que ele está a caminho, e muitos que creem que ele pode mudar suas vidas o aguardam, disse uma voz nas redondezas. Isso enviou uma onda de expectação pelo corpo de José, pois a ideia de se encontrar com aquele que poderia restaurar sua fé parecia ser o toque final que sua alma ansiava. Eles sabiam que o tempo de Deus se aproximava, e o que estava por vir não era somente um milagre, mas uma revelação profunda da misericórdia divina. A esperança pulsava enquanto um novo amanhecer começava a despontar no horizonte, prometendo reviravoltas que mudariam o curso de suas vidas. Assim, em meio ao murmúrio da multidão e à expectativa fervente, a passagem de Jesus pela aldeia se tornava uma profecia cumprida. Eis que o Senhor fará uma obra nova dentre os homens. E enquanto Maria e José se preparavam para este encontro sagrado, emergia no coração de José um dilema profundo. Estaria ele finalmente pronto para abrir completamente seu coração às verdades do Evangelho? Aquele encontro se tornaria o momento decisivo em suas vidas, e as promessas de redenção estavam prestes a se desdobrar, trazendo consigo uma nova luz e esperança. Enquanto os últimos raios do sol se dissipavam no horizonte, as estrelas começaram a brilhar no céu noturno, refletindo o que se passava nos corações de homens e mulheres ansiosos por um toque divino. Maria e José, ainda envoltos em oração, sentiam o peso da expectativa e o fervor das promessas feitas por Deus. O tempo que tanto aguardavam se aproximava, e um sopro de renovação pairava na atmosfera como um perfume fresco antes da tempestade.
Nas ruas de Nazaré, a murmuração do povo crescia, misturando ventos de esperança com ecos de dúvida. "É ele, o Nazareno!" exclamou alguém da multidão que se aglomerava. "Dizem que faz milagres." Outros olhavam com incredulidade, questionando de onde poderia vir tanto poder. Como está escrito, "E de Nazaré pode sair algo bom?" João 1:46. José e Maria, com o coração acelerado e a fé despertando, decidiram então se juntar à multidão. A cada passo, José se perguntava como seria o primeiro vislumbre de Jesus, o Messias prometido. A imagem de uma criança nascida em Belém surgia em sua mente, mas era a figura do homem que curava e ensinava que agora movia seu espírito inconstante. Quando finalmente chegaram ao centro da agitação, seus olhos se encontraram com a figura de Jesus, cercada por aqueles que buscavam um milagre. O semblante do Mestre irradiava amor, como descrito em Isaías. "Um broto do ramo de Jessé brotará." Isaías 11:1. Sua voz era como um suave chamado, penetrando o coração da multidão. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. José mal conseguia processar tudo aquilo. A visão de Jesus era tão poderosa quanto esperada. Ele olhou para Maria. A revelação à sua frente era mais do que um homem, era a promessa encarnada, a luz em meio à obscuridade. A multidão se aglomerava e as emoções fluíam como um rio. Maria tomou a mão de José com firmeza. "Este é o momento, José. Ele poderá fazer o que está em nossos corações." Mas antes que pudessem se aproximar, um clamor de dor cortou o ar. "Mestre, Senhor!" Era um homem coxo, prostrado aos pés de Jesus, clamando por compaixão. A cena intrigava, e o desejo de José de ver as profecias se cumprirem o impulsionou a olhar atentamente. Jesus se abaixou e com mãos gentis tocou o homem. "Levanta-te e anda", disse ele com autoridade. Todo o ambiente fez silêncio. A expectativa era palpável, e então, como se o tempo tivesse parado, o homem se levantou e em passos hesitantes começou a andar, seu rosto iluminando-se com uma alegria incontrolável. "Eu estou curado, louvado seja Deus!" gritou, enquanto todos ao redor aplaudiam e gritavam de júbilo. Maria olhou para José, com lágrimas de alegria nos olhos, e disse: "Ele está aqui, ativo, e tudo é possível." Mas no fundo do coração de José havia uma luta escondida. Ele se perguntou: "Como posso eu crer e permitir que tamanha luz entre em meu ser ferido?" Sentia-se como se estivesse sendo puxado entre a obscuridade de suas inseguranças e a luz do novo mundo que Jesus trazia. Nesse momento, Jesus voltou seu olhar para João, um de seus discípulos, e falou: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." João 13:34. As palavras penetraram o coração de cada um presente, deixando um eco profundo que reverberava na alma de José. Com a multidão ainda celebrando, a voz suave de Maria interrompeu seus pensamentos tumultuados. "José, é hora de deixar o passado ir. Podemos crer juntos, podemos nos encontrar em fé." As palavras de Maria, ainda mais um convite, foram como uma mão estendida. Mas o que José não sabia era que a jornada que ele estava prestes a embarcar não apenas mudaria sua vida, mas provocaria uma transformação que ecoaria junto com as palavras de Jesus por gerações. O destino da esperança e redenção estava nas mãos daquele que curaria a cada um de nós. Entretanto, pairava no ar uma pergunta vital: estaria José pronto para aceitar essa luz em sua vida e se tornar um testemunho da grande obra que Deus estava prestes a fazer? A sombra da dúvida estava prestes a ser superada por um desejo mais profundo de fé,
e a revelação do plano soberano de Deus desenrolar-se-ia em uma nova etapa encontrada em seu amor e graça. Enquanto as vozes da multidão ecoavam em celebração, uma nova presença se fez notar. A atmosfera, antes vibrante na vivacidade dos milagres, agora começou a tangenciar uma expectativa mais sombria. Uma sombra se aproximou da multidão, arrastando consigo o peso do desprezo e da incredulidade. Os fariseus, com suas vestes surradas e rostos fechados, observavam com intenção. Este homem, este Nazareno, é um enganador. Como pode ele, que não tem formação nas nossas escolas, ousar ensinar? Murmurou um dos líderes religiosos a outro, seus olhos penetrantes fixos em Jesus. A indiferença e o ódio eram símbolos de um farisaísmo que se aproximava do coração de muitos. José, ao notar a agitação dos fariseus, sentiu seu coração apertar. As palavras do mestre haviam despertado uma esperança em sua alma, mas agora uma dúvida preocupante buscava se infiltrar nele. Sentiu que um confronto estava por vir, e quando Jesus se virou para os escribas e fariseus, a multidão silenciou, como se segurasse a respiração. Por que discutis no vosso coração? Questionou Jesus, sua voz forte e clara como um trovão. Que é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? As palavras pareciam flutuar no ar, cada letra carregada de uma autoridade que provocava calafrios. As expressões dos fariseus endureceram-se diante da verdade que deveria libertá-los, mas que, ao contrário, os aprisionava na dúvida. Então, como se finalmente tivesse culminado a tensão, ele olhou novamente para o homem coxo anteriormente curado. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, ele disse e se dirigiu aos fariseus. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A cena ficou congelada por um momento que parecia uma eternidade, até que o coxo se levantou. Olhos arregalados, ele pegou seu leito e saiu em meio à multidão, que se separou em êxtase e temor. Louvado seja Deus! Gritaram alguns, enquanto outros apenas balançavam a cabeça, atordados. Maria segurou a mão de José com força, seu olhar fixo na transformação daquele homem e a semente da fé brotando mais firmemente em seu coração. Mas a contenda continuava. Ele não cumpre a lei, murmuravam os fariseus entre si, incapazes de aceitar que Deus operasse fora das expectativas do homem. José ouvia e se perguntava se ele mesmo estava se deixando levar por semelhante incredulidade. Seria inútil lutar contra a luz que se aproxima? Ele se questionou. No entanto, as palavras de Maria permaneciam gravadas em sua mente. Podemos crer juntos. Um desejo crescente e uma fé tímida se entrelaçavam dentro dele como raízes buscando água. O que aquela cura significava para ele? Não era apenas sobre o homem coxo, era sobre a cura de suas próprias inseguranças. Então, ele ouviu Jesus dizer: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. João 8,12. A luz que surgia sobre as sombras do terreno árido do medo e da dúvida parecia brilhar com uma intensidade maior, como um farol em meio à tempestade. Uma decisão começava a se formar no âmago de seu ser. José, a voz de Maria o trouxe de volta ao momento. O que você espera? É seu tempo para crer. E olhando nos olhos dela, ele viu não apenas um chamado, mas a certeza de que ele não estava sozinho. O Senhor estava fazendo novas todas as coisas. E antes que pudesse processar tudo, um novo clamor se ergueu da multidão. Uma mulher, aflita e com o semblante abatido, aproximou-se de Jesus, e o murmúrio começou novamente. Ao ouvir suas palavras, que se referiam a um problema de sangue que a atormentava há anos, José sentiu uma onda de esperança inundar seu coração. Ali, em meio à simplicidade de um toque e à profundidade da fé, Jesus estava prestes a realizar outro milagre. Enquanto o olhar de Jesus se fixava na mulher e a multidão aguardava, um novo gancho aguardava na jornada do fervor divino.
Que outro aspecto do plano soberano de Deus estava prestes a se revelar naquela cena? Poderia ser que o tempo de José se aproximasse e de repente a luz que invadia seu ser o chamasse a mais que a observação? Estavam todos prontos para o avivamento que se aproximava? O pulsar da esperança e a expectativa da transformação doravante ecoavam com a vibrante promessa de Deus, aguardando o momento propício para desvelar sua soberania sobre todos ali presentes. Enquanto a mulher se aproximava de Jesus, o murmúrio da multidão aumentava, como uma onda crescendo até um clímax que transbordaria. A expectativa era palpável, e as palavras da mulher, repletas de desespero e fé, ecoaram no silêncio que se seguiu. Senhor, se eu apenas tocar na sua veste, serei curada. A determinação em sua voz foi um testemunho de sua luta, e a história de dor que a acompanhava fez com que muitos na multidão se identificassem com ela. José observou a cena, seu coração palpitando à medida que refletia sobre a intensidade da fé que aquela mulher exibia. Ela não tinha medo das multidões, nem daquela apatia que por vezes oprimia a esperança de muitos. Em seu íntimo, José começou a refletir sobre suas próprias privações, suas inseguranças e a dúvida que ainda se abrigava em sua alma. E se essa mulher, em sua fraqueza, tivesse uma fé que superasse toda a incredulidade que eu mesmo nutria? Pensou ele, questionando as amarras que o seguravam. Jesus, percebendo a aproximação da mulher, se voltou para a multidão com um olhar que continha tanto amor quanto autoridade. Ao sentir o toque delicado daquela mulher em sua veste, ele parou imediatamente e, com uma autoridade que ressoava em seu ser, perguntou: "Quem me tocou?" A multidão se agitou, e os discípulos, confusos, tentaram explicar a Jesus que todos estavam tocando um ao outro. Mas ele sabia que algo distinto havia ocorrido. "Alguém me tocou, pois eu conheço que de mim saiu o poder." Lucas 8:46. José sentiu como se esses mesmos ecos de poder estivessem reverberando dentro dele. O olhar firme de Jesus buscou entre a multidão até que a mulher, tremendo de medo e maravilhamento, apresentou-se. "Senhor, fui eu", disse ela com a voz embargada, contando sua longa história de dor e sofrimento. Ela explicou como seus dias haviam sido preenchidos de isolamento, conforme a lei a excluía por seu estado. Contudo, agora, diante de Jesus, ela encarava o Salvador, o único que poderia ressuscitar sua vida de tão profundo desespero. Nesse instante, uma nova luz surgiu no coração de José. Ele lembrou-se das palavras que Maria havia dito a ele, enfatizando que a fé não conhecia limites, assim como a graça que se estendia além do pecado. A mulher recebeu de Jesus não apenas a cura, mas a declaração: "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz." Lucas 8:48. Com essas palavras, Jesus não apenas restaurou sua saúde, mas também sua dignidade, reconhecendo-a em meio a um mundo que a havia marginalizado. A multidão, agora em Aos, sentia a força do milagre. Aquela cena tocou o âmago de José, levando-o a indagar em si mesmo. E a minha fé, onde está? O que me impede de tomar posse da graça que ele oferece? Ele vislumbrou a possibilidade de um novo começo, um desafio a aceitar não apenas a cura espiritual, mas também o chamado para passar do medo à ação. Todavia, enquanto a multidão se regalava na alegria e na incredulidade do que acabara de acontecer, um novo clamor surgiu no horizonte. Um mensageiro se aproximou apressadamente, ofegante. "A filha de Jairo, o chefe da sinagoga, está à beira da morte. Não importunem mais o mestre." O coração de José pulou com a notícia. Um frio súbito deslizou pela espinha. A perspectiva da morte sempre cercava sua comunidade, entregando um fardo interminável de tristeza. Agora a tensão aumentava. O que poderia seguir? Que sinais ou revelações poderiam emergir ao se cruzarem os destinos de Jairo e a mulher curada? Estaria a mão de Deus estendida a mais do que apenas uma multidão expectante? O plano soberano de Deus posteriormente se desvelaria em meio à chamada de fé que os separavam entre a vida e a morte.
O que mais haveria naquele dia onde a luz cruzava os limites da esperança e da desolação? As portas para a salvação e a transformação estavam se abrindo. Valia a pena o custo. E José, agora, precisava decidir de que lado permanecer. Enquanto a multidão pulsava com encontros e expectativas, o ar carregava um peso de desespero e esperança. O mensageiro, trazendo a triste notícia, se retirou rapidamente, mas a energia ao redor de Jesus não diminuiu. Ao contrário, aumentava com a intensidade de um incêndio prestes a se alastrar. Jairo, apressado, avançava entre as pessoas, seus olhos fixos no Mestre, sua mente determinada a crer que Jesus poderia trazer a salvação em meio à súplica angustiada. Senhor, minha filha está morta, mas se você vier, ela viverá, clamou Jairo, as palavras tremendo em seus lábios. O desespero em seu coração tornava sua voz audível, como um grito que ressoava entre os muitos. E naquele exato momento, uma nova onda de esperança antes invisível surgiu. Jesus voltou-se para Jairo. Não temas, crê somente, e ela será salva. Lucas 8:50. Essas palavras, embora simples, estavam impregnadas de um poder que podia superar mesmo a morte. Enquanto Jesus se dirigia à casa de Jairo, a multidão o seguia. Os olhares trocados entre eles tinham uma combinação de dúvida e expectativa. José, ainda impactado pela transformação da mulher, refletia sobre a profunda mensagem de Jesus. A vida dela havia mostrado a todos o quanto a fé poderia operar. Agora, a vida de Jairo pendia na balança do mesmo poder. O que aqueles dois poderiam ter em comum, além da dor? Poderia a graça de Deus agir gentil e poderosamente em outra vida ferida? Os passos de Jesus foram firmes, e ao longo do caminho ele parou para falar com outros aflitos. Ele parou novamente quando notou a mulher que o tinha tocado. Filha, a tua fé te salvou, proferiu ele de forma que ecoou como um eco sagrado pela atmosfera. E enquanto isso, no fundo da multidão, um murmúrio crescente começou a se dispersar entre as pessoas. Algumas disseram: por que ainda incomodar o mestre? A doença não é mais do que um sofrimento, é tarde demais. As palavras foram como um golpe direto no coração de José. Ele se lembrou do desespero da mulher e da firmeza de sua fé. Agora, novos questionamentos inundavam sua mente. Até onde vai minha fé? Estava eu tão preso a dúvidas que não via claramente o plano de Deus, nem as oportunidades divinas em meio à desolação? Quando chegaram à casa de Jairo, o cenário estava cheio de lamentos e gritos de dor. As mulheres choravam e se espelhavam na tristeza, enquanto os homens entravam confusos e aflitos, tentando digerir a perda iminente. Jesus, percebendo a agitação, adentrou e disse: não chore, a menina não está morta, mas dorme. Lucas 8:52. As pessoas o olharam com incredulidade. O caos se transformou em silêncio em um piscar de olhos, pois o poder de palavras que desafiavam a lógica divina encheu o recinto. Jairo, tomado por aquela fala, já não sabia se deveria ter fé ou se deveria aceitar a tragédia como a realidade absoluta. O olhar de Jesus penetrava suas incertezas. Ele sabia que o desespero poderia afastar a fé, mas também poderia fazer a fé surgir em meio à escuridão. José, em pé ao lado de Jairo, sentiu uma onda de coragem e determinação surgir dentro dele. Posso crer, ele sussurrou para si mesmo, sentindo a necessidade de se levantar em fé. Assim, Jesus pediu que todos se retirassem, exceto os discípulos e os pais da menina. Ele tomou a mão da menina e declarou com firmeza: menina, eu te digo, levanta-te. Lucas 8:54. A simples autoridade de sua expressão, como palavras divinas, foi suficiente para trazer vida onde havia apenas morte. E assim, a jovem se levantou, e seus obstáculos tornaram-se testemunhos de um milagre sagrado, um exemplo do plano soberano de Deus. Enquanto os aplausos e gritos de júbilo tomavam conta do ambiente, a questão ardia na mente de José.
como Deus entrelaçava as histórias de todos que estavam ali e o que isso significava para ele. As promessas divinas se desdobrariam como um tecido sagrado, revelando o que ainda estava para acontecer. Agora, com uma nova luz em seu coração, ele percebeu: haverá mais? O que ele está preparando ainda? O divino plano de Deus estava em movimento e as peças da história estavam se juntando de maneira surpreendente. Enquanto a multidão se dispersava, cheia de incredulidade transformada em alegria, a notícia da ressurreição da jovem se espalhou rapidamente, como um perfume doce que toca o coração. Jairo estava em êxtase, seus olhos brilhando por gratidão por aquilo que Jesus fizera, e ele, cheio de compaixão, olhou para o pai da menina e disse: "Deem-lhe de comer." Marcos 5:43. Esse ato simples, mas poderoso, era uma demonstração do cuidado divino nas pequenas coisas. José, ainda à sombra daquele milagre, começou a perceber uma mudança profunda em seu ser. Ele havia testemunhado a passagem da morte para a vida, e isso não era apenas sobre a menininha. "Senhor, o que mais o Senhor está disposto a fazer?" Ele se questionava em seu íntimo. Que outros planos divinos estão armazenados em seu coração? Enquanto a agitação em torno da casa de Jairo crescia, Jesus decidiu se afastar dos festejos. Ele olhou para seus discípulos e, com um gesto sutil, pediu que o seguissem. "O que você ensinará a nós agora, mestre?" perguntou um dos apóstolos, fascinados pela jornada espiritual que estavam trilhando com ele. Jesus conduziu o grupo para uma colina nas proximidades, onde ele muitas vezes se retirava para orar. Ali, sentado sob as árvores frondosas, ele começou a compartilhar-se com seus discípulos. "Estamos apenas começando a expor os mistérios do reino de Deus. Não se trata apenas de milagres físicos, mas da transformação das almas." Mateus 13:11. As palavras de Cristo soaram como um cântico, reverberando nas mentes dos discípulos. Cada um deles estava ciente de que um grande propósito aguardava, algo monumental que ainda estava por vir. Já havia tempestades acalmadas e doentes curados, mas o que ainda não tinham vivenciado era a plena manifestação do amor de Deus em relação a todos os homens. Enquanto isso, entre as pessoas que se afastavam da casa de Jairo, um grupo se formou ao redor de uma mulher conhecida como a pecadora da aldeia. Ela, tocada pela mudança que vira, aproximou-se de Jairo. "Eu ouvi o que aconteceu, e eu também desejo crer. O que sua fé poderá mudar em minha vida?" Seus olhos, cheios de esperança, refletiam desespero, e ela se sentiu atraída pela luz que irradiava de Jairo e sua família. "Venha e veja", Jairo respondeu ao convite da mulher, sentindo o peso da responsabilidade em sua alma. "Nós testemunhamos algo que supera a morte, e você também pode encontrar a esperança que busca. Venha, conheça o Senhor que não apenas cura, mas salva." A fé da mulher, embora vacilante, começou a crescer. A semente da esperança foi plantada em seu coração. E, enquanto ela se aproximava de Jesus, muitas vozes se misturavam em seu espírito. "Eu preciso saber, de verdade, quem é este homem que transforma a dor em bênção." E assim, enquanto a história de Jairo e sua filha tomava forma, uma nova narrativa começava a se escrever na vida da mulher. O plano soberano de Deus estava surgindo não apenas através de um milagre, mas através de múltiplas vidas que seriam tocadas e transformadas, de alguma forma conectadas na grande tapeçaria da salvação. José observou tudo aquilo com profunda admiração quando uma voz suave o interrompeu. Era um mensageiro dizendo: "Um evento ainda maior está para chegar. Prepare seu coração." As palavras ecoaram em sua alma como uma promessa divina. Há mais de Deus para você e para os que o cercam. O vislumbre do que estava por vir iluminou seu espírito, e ele aninhou-se na expectativa assombrosa do que Deus estava prestes a revelar. Realmente, a soberania divina havia apenas começado a se desenrolar,
e o verdadeiro plano de Deus estava prestes a chacoalhar a própria essência da fé. Enquanto a multidão se dispersava e a luz do dia começava a acariciar as colinas ao redor, Jesus e seus discípulos desceram a colina em direção à aldeia. A mulher que havia se aproximado de Jairo, agora nutrindo uma esperança renovada, seguiu os passos do Mestre. Seu coração pulsava com uma expectativa sem precedentes, e ao vê-lo, seu espírito clamava: se este homem pode trazer alguém de volta à vida, o que mais ele pode fazer por mim? Com cada passo, sua vida antes marcada por dor e criminalidade parecia mais distante, como um sonho esquecido. No entanto, ao longe, um grupo de fariseus observava. Seus rostos eram frios como o mármore, e em seus corações pulsava a ira. Este Jesus que se autodenomina o Filho de Deus não pode ser tolerado. Seu poder ameaça nossa autoridade e nosso controle, murmurou um deles, seu olhar fixo em cada movimento do Nazareno. Jesus, percebendo a tensão no ar, voltou-se a seus discípulos e aconselhou: cuidado, pois aqueles que possuem o orgulho no coração frequentemente não ajudam a ver o que realmente importa. Eles escutaram atentamente, sabendo que cada palavra do Senhor era um tesouro. Finalmente, chegada à aldeia, a mulher se destacou da multidão. Mestre, ela chamou, sua voz trêmula, se eu puder apenas tocar em suas vestes, serei curada. A determinação em seu olhar refletia a ferida de anos de rejeição e dor. Jesus, com um olhar profundo e compreensivo, acenou para ela, compreendendo a gravidade de sua busca. O ambiente tornou-se palpável em sua expectativa, e quando ela se moveu na direção dele, as pessoas pareceram se afastar, criando um caminho. Ela se agachou, quase em adoração, e com um toque suave, agarrou a orla de suas vestes. Instantaneamente, uma corrente de energia atravessou seu corpo, e ela se elevou, sentindo-se viva como nunca antes. Sua fé te salvou, Jesus proclamou com autoridade. Vá em paz e seja curada de sua aflição. Marcos 5:34. A multidão se desfez em murmúrios de espanto e reverência, enquanto a mulher, consumida em gratidão, olhava para as próprias mãos que agora não sentiam mais dor. Sua vida havia mudado. Ela havia encontrado não apenas a cura, mas também um novo propósito. Mas entre os fariseus, a frustração crescia. O que mais acontecerá para que eles ao menos vejam que essa popularidade só se opõe à verdadeira fé? Um deles questionou, seu desdém transparecendo. Eles planejavam um embate, um confronto com o Filho do Homem, que, sob o manto da compaixão, ainda não revelara toda a profundidade de seu poder. Enquanto isso, Jairo e sua esposa reuniam-se em um canto. A alegria por sua filha ainda pulsava em seus corações. Mestre, o que devemos esperar a seguir? Ele indagou com um misto de curiosidade e temor. Jesus, com um olhar sereno, reuniu todos os presentes. A obra que Deus começou não é só para os que creem, mas para todos que buscam. O verdadeiro milagre será a transformação das almas. Neste momento, as palavras do Mestre se entrelaçavam com o sopro divino, prometendo que mais vitórias estavam por vir. No fundo da multidão, um homem que trazia consigo um fardo de dor e tristeza começou a ouvir murmúrios sobre a mulher curada. Sua própria necessidade de redenção tornou-se uma chama acesa em seu coração. Quem é este Jesus? Poderá ele também mudar minha vida? Jesus percebeu a busca sincera daquele homem e, antes de continuar, proferiu uma palavra que ecoaria por gerações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmos 34:18. Aquela era a essência do plano divino, um chamado universal à cura e restauração. E assim, o plano soberano de Deus se intensificava, desvelando camadas ainda não vistas, enquanto novas vidas se entrelaçavam em um tecer divino de redenção, levando a multidão a um novo patamar de expectativa. O que mais o Senhor fará?
sussurrou José enquanto a luz do novo dia amanhecia, prenunciando milagres que poderiam ecoar até os confins da terra. No alvorecer de um novo dia, enquanto a luz suave do sol iluminava os encostos da Galileia, uma expectativa eletrizante permeava o ar. Os ecos dos milagres e das curas operadas por Jesus ainda estavam frescos nas memórias de todos. José e Maria, agora profundamente transformados pela experiência que compartilhavam, sentiam a presença do Espírito Santo guiando-os em direção a um propósito maior. Maria olhou nos olhos de José ao acordar e disse: "Sinto que hoje será um dia especial. Deus está ao nosso redor e seu poder está em movimento." José assentiu, seu coração palpitando de expectativa. Ele se lembrou da coragem da mulher que havia tocado a Jesus e do poder que irrompeu dela, fazendo com que sua própria fé começasse a despertar. Assim, decidiram se juntar à multidão que, como um rio indomável, se dirigia para onde Jesus estaria. A conversa nas ruas de Nazaré era unânime. O nazareno estava nas proximidades e as esperanças estavam elevadas. Entre conversas e risos, muitos discutiam sobre os milagres que haviam testemunhado e o impacto transformador nos que creram. Enquanto caminhavam, Maria tomou a mão de José e falou: "O que você espera ver hoje?" Ele respirou fundo e respondeu: "Desejo ver a obra de Deus em minha vida. Eu quero crer que as promessas que ouvimos e experimentamos têm um significado profundo e que em nós o Senhor mostrará sua glória." Essa esperança mútua intensificou o desejo de aproximar-se ainda mais de Jesus. Ao chegarem ao local onde ele estava, ficaram maravilhados com a multidão que se aglomerava, atraída pela luz que emanava dele. À medida que os olhos de José se fixavam no Senhor, seu coração pulsava. Ele sentia a urgência de se unir à corrente de fé que flutuava no ar. Enquanto isso, a mulher que havia sido curada do seu fluxo de sangue, agora revitalizada, não pôde deixar de contar sua história e a transformação que vivera pelas mãos de Jesus. "Ele é verdadeiramente o Filho de Deus", disse ela a um pequeno grupo, e as palavras dela reverberaram como um testemunho poderoso. José ouviu e sentiu os ecos do seu próprio desespero e necessidade de cura espiritual. "Pelo que sei, minha transformação pode estar a um toque de distância", murmurou em si mesmo. Então, um grito ressoou na multidão: "Olhem, ele está aqui!" A energia era palpável enquanto as pessoas se afastavam, criando espaço para que Jesus pudesse se mover entre elas. Chamando as vidas à sua volta, ele proclamava: "O reino de Deus está aqui, próximo de vós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e eu lhe darei águas vivas." João 7:37. As palavras de Jesus eram como um convite divino prestes a curar e libertar. O desejo de José para se aproximar intensificou-se a cada instante. Ele viu pessoas levando suas aflições e necessidades a Jesus e uma voz interna o instigava a dar um passo adiante. Mas a dúvida ainda estava presente, como um feeling de sombra na sua alma. Então Jesus se voltou e começou a caminhar em direção a um lugar onde uma criança estava sendo levada por sua mãe. E o desespero de outra mulher se manifestou com um pedido: "Mestre, se puderes fazer algo por meu filho, por favor, vem." Maria segurou firme a mão de José, e ambos sentiram a necessidade urgente de interceder. "No momento em que o Senhor tocar a vida daquela criança", disse Maria, "tudo pode mudar." José olhou ao redor, sentindo o clamor da multidão, e pela primeira vez percebeu que a verdadeira transformação não seria apenas a cura física, mas uma experiência de fé completa, capaz de transformar corações e devolver a vida e esperança. Enquanto Jesus se movia, José lembrou-se das palavras da profetisa que havia ouvido tempos atrás. No fundo, ele sabia que o plano soberano de Deus estava se revelando através de cada momento, de cada necessidade, e certamente se desdobraria em suas próprias vidas. "Hoje é o meu dia, hoje eu crerei", José decidiu dentro de si, suas dúvidas começando a se dissipar diante da certeza da esperança. Assim,
Enquanto a situação ao redor se intensificava, um novo capítulo esperava por José e Maria. Estariam ambos prontos para o que estava por vir? Para o quão abrangente e transformador seria o plano que Deus tinha para eles? As esperanças e as ansiedades pulsavam, como as promessas de Deus prestes a serem reveladas em uma única ação divina. O dia ainda estava por se desdobrar, e a expectativa pairava no ar. Um milagre estava prestes a acontecer.